Hoje vamos relatar dois casos brutais envolvendo o Tribunal do Crime. Desde uma jovem mãe que teve os dedos cortados e foi pendurada em uma árvore por criminosos, até um rapaz que foi levado ao Tribunal do Crime após ser acusado de crimes contra menores. Agora vamos entender essas duas histórias. O primeiro caso aconteceu no extremo sul da Bahia, na região de Porto Seguro. A vítima era Sara Cristina Ferreira, uma jovem de apenas 18 anos, que também era mãe de uma bebê de 4 meses. Antes de continuarmos, é importante explicar rapidamente o que é conhecido como Tribunal do Crime. Em áreas dominadas por facções criminosas, algumas pessoas acabam sendo submetidas a julgamentos clandestinos, organizados pelos próprios criminosos. Dependendo da acusação, a punição pode acontecer de forma rápida. Em outros casos, a vítima é submetida a situações muito mais cruéis antes de ter a vida tirada. E foi justamente isso que aconteceu com Sara. No dia 6 de setembro de 2025, ela saiu de casa para participar de um paredão, uma festa bastante comum na região. Durante a madrugada, Sara ainda chegou a trocar mensagens com sua mãe, dizendo que estava bem. Aquela seria a última vez que a família teria contato com ela. Depois disso, Sara desapareceu sem deixar qualquer pista. As horas foram passando e a preocupação da família aumentava cada vez mais. Ninguém sabia onde ela estava ou o que havia acontecido após a festa. Enquanto familiares procuravam respostas, uma sequência de acontecimentos começava a revelar algo muito mais grave. Dias depois, começaram a circular vídeos nas redes sociais mostrando Sara em uma área de mata, ao lado de integrantes de uma facção criminosa. Até hoje, não existe uma explicação oficial sobre o motivo que teria levado a jovem a ser submetida ao chamado Tribunal do Crime. O que se sabe é que as imagens mostravam Sara sendo mantida sob o controle dos criminosos, enquanto eles registravam tudo em vídeo. Ali, teve início uma série de atos que chocaram a todos que tomaram conhecimento do caso. Em determinado momento, os integrantes da facção utilizaram um facão e começaram a remover os dedos da vítima. Não satisfeitos com aquilo, os criminosos decidiram pendurar Sara em uma árvore, passando uma em seu pescoço. E o mais brutal, enquanto a vítima estava pendurada na árvore, um dos criminosos se aproximou com uma arma branca e desferiu vários golpes para encerrar de vez a vida dela. E o pior de tudo é que, enquanto isso acontecia, eles zombavam da situação. Eu vou voltar, caiu. As imagens são extremamente fortes e mostram apenas uma parte do que aconteceu naquela área de mata. Depois disso, a vítima foi decapitada e o seu corpo foi abandonado em uma região próxima ao distrito de Pindorama, em Porto Seguro. Na manhã seguinte, trabalhadores que passavam pelo local encontraram o corpo e acionaram imediatamente as autoridades. A descoberta causou grande comoção na região e deu início a uma investigação para identificar os responsáveis pelo crime. Dias depois, a cabeça da vítima também foi localizada em outra área da região, reforçando a brutalidade do caso e aumentando a pressão para que os envolvidos fossem identificados e presos. Com o avanço das investigações, um nome passou a chamar a atenção dos policiais: William Silva de Oliveira, mais conhecido pelo apelido de Chapa. Segundo as autoridades, ele era apontado como uma das lideranças criminosas mais perigosas da região de Porto Seguro e já era investigado por diversos crimes ligados ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas. Na época, a polícia já estava no encalço dele e realizava diversas ações para tentar localizar seu paradeiro. As investigações sobre a morte de Sara continuavam avançando, mas os agentes ainda buscavam provas capazes de ligar diretamente os envolvidos ao crime. Meses depois, uma operação conjunta das polícias civil, militar e federal foi realizada na região com o objetivo de cumprir mandados contra integrantes da organização criminosa. Foi durante essa ação que os policiais localizaram Chapa.
Uma operação conjunta das polícias civil, militar e federal terminou com a morte de um homem apontado como liderança de uma facção criminosa em Porto Seguro. William Silva de Oliveira, o Chapa, era considerado um bandido de altíssima periculosidade. Além de comandar o tráfico, ele ostentava armas de guerra, como fuzis com mira telescópica, em fotos enviadas a comparsas. O histórico de violência atribuído a ele choca pela crueldade. William era o principal investigado pelo assassinato de Sara Cristina Ferreira, de apenas 18 anos, em setembro do ano passado. Na época, o corpo da jovem foi encontrado às margens da BR-367 com as mãos mutiladas e sem a cabeça, que só foi localizada no mesmo local dias depois. Durante as investigações, a polícia teve acesso a vídeos que circularam em grupos de mensagens. As imagens que confirmam a identidade da vítima mostram William e outros criminosos encapuzados em uma sessão de antes da execução. Em respeito ao seguidor, nós congelamos as imagens, que são extremamente fortes e mostram o nível de barbárie praticado pelo grupo. Sobre o confronto de ontem, a polícia informou que William estava escondido em uma casa usada como base pela facção no bairro Casas Novas. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, houve confronto durante a operação e Chapa acabou não sobrevivendo. Mas foi justamente após essa ação que surgiu uma das principais provas relacionadas ao caso de Sara. Durante a análise dos materiais apreendidos, os investigadores encontraram no celular de Chapa vídeos relacionados ao crime da jovem. A descoberta permitiu que os policiais avançassem nas investigações e identificassem outros possíveis envolvidos. Mesmo assim, muitas perguntas continuaram sem resposta. O principal mistério permanecia o mesmo. Por qual motivo Sara foi levada ao chamado Tribunal do Crime? Até hoje não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. O que se sabe é que uma jovem de apenas 18 anos, mãe de uma bebê de 4 meses, saiu para uma festa e nunca mais voltou para casa. Mas enquanto a Bahia tenta entender o que aconteceu com Sara, outro caso igualmente chocante ganhava repercussão a milhares de quilômetros dali. Desta vez, a história nos leva para Manaus, capital do Amazonas. Tudo começou quando um rapaz de 20 anos, chamado Antônio Oliveira Coimbra, desapareceu. Natural de Itacoatiara, ele havia se mudado para Manaus para cursar medicina e levava uma rotina comum de estudos. Segundo relatos de familiares, algum tempo antes do desaparecimento, ele teria tido problemas envolvendo o roubo de seu celular. Na época, ninguém imaginava que seu nome acabaria envolvido em um dos casos mais comentados da região. Pouco tempo depois do desaparecimento, vídeos começaram a circular pelas redes sociais. Nas imagens, Antônio aparecia cercado por homens armados e era pressionado a admitir envolvimento em crimes contra menores. As gravações rapidamente se espalharam pela internet e provocaram debates intensos entre os moradores da cidade. Fala o bagulho aí, fala o bagulho aí. Fala o bagulho aí que tu gosta de criança, dá o papo reto. Olha aqui pra mim, dá o papo reto. Hã? Eu gosto de criança. Tu gosta de criança, né? Então isso procede aqui daqui no vídeo, não é isso? É isso? É? Enquanto os vídeos continuavam circulando, as autoridades tentavam entender o que realmente estava acontecendo. Pouco depois, partes do corpo de Antônio foram encontradas dentro de uma mala abandonada em uma estrada próxima ao ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. Ao lado da mala, havia um bilhete parcialmente destruído pela chuva. Na mensagem, os criminosos afirmavam que Antônio era um abusador e a assinatura atribuía a execução à chamada Tropa de Manaus. A descoberta causou grande repercussão e transformou o caso em um dos assuntos mais comentados da capital amazonense. A partir daquele momento, familiares, moradores e autoridades passaram a acompanhar atentamente o desenrolar das investigações. A Polícia Civil iniciou os trabalhos para esclarecer o caso e identificar os responsáveis pelo crime. Paralelamente, familiares afirmavam que Antônio não possuía histórico criminal e questionavam as acusações que circulavam nas redes sociais. Até hoje, o caso continua sendo lembrado como um dos episódios mais polêmicos envolvendo o chamado Tribunal do Crime em Manaus. Quando observamos os dois casos apresentados neste vídeo, percebemos um ponto em comum.
Independentemente das circunstâncias que levaram cada situação a acontecer, foram grupos criminosos que assumiram para si o papel de investigadores, juízes e executores. E é exatamente por isso que episódios como esses continuam gerando discussões e chamando a atenção de todo o país.